Priscila Sisto Dalmarco, que vai nos fazer, então, a última apresentação do dia e dessa Ampof Ensino Médio, né, com as apresentações de comunicações, que é a... Hã? Pode apresentar embaixo, claro, eu te alcanço o microfone. Que é a aplicação de atividades de teatro nas aulas de filosofia. Então, já que tu vai ficar embaixo, eu também vou sair daqui, né? Porque não faz sentido. Assim, primeiramente, eu falo alto pra caramba, porque eu sou professora de ensino médio. Ah, você estava filmando, amor? Desculpa, então. Boa noite, boa tarde. Aí, assim, sou professora de ensino médio, falo muita gíria. E, assim, como todos vocês, os nossos alunos eles também ficam cansados de ter falas, assim, de certa forma, até exaustivas, durante uma manhã, uma tarde. Professores que dão aula à noite, a gente também tem essa dinâmica que, assim, eles trabalham o dia inteiro e à noite eles também estão. Aí eu olhei assim, caramba, eu sofro de ansiedade. Aí eu estava ali e eu estava mexendo no celular. Aí eu acho que todo mundo me achou uma maluca, né? Que todo final de palestra eu levantava a cabeça, erguia a mão e fazia uma pergunta. E eu estou trazendo essa relação para cá porque esse nível de ansiedade que eu tenho, muitas vezes é o nível de ansiedade que o aluno tem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui são professores da rede estadual ou particular do ensino médio e fundamental? Ou um ou outro. Já está valendo, beleza. Então significa que todos os outros não são? Ok. Eu estou fazendo essa pergunta assim porque fiquei aqui boa parte da tarde. Peço desculpas por não ter acompanhado o trabalho do período da manhã dos nossos amigos, né? Porque eu vim lá de Curitiba, ontem de noite eu apresentei uma palestra, terminou 10 horas da noite e eu estou aqui. E quando eu estou nervosa eu falo muito e tenho riso histérico. Aí, assim, só para vocês entenderem o meu nervosismo. E a minha ideia já era vocês começarem a pegar a ser. Porque o meu tema é o uso da teatralidade nas aulas de filosofia. Gente, já comecei a palestra, que louca! Então vamos lá, já me apresentei como uma louca, né? Muito prazer, meu nome é Priscila Sisto Dalmarco, sou formada em filosofia, graduação em licenciatura plena pela Faculdade Padre João Bagossi, na cidade de Curitiba. Sou da UFPR, especialização em filosofia, ética, política e educação. Sou mestra em Educação Prática e Teoria Docência, né, também pela UFPR, e sou supervisora do projeto PIBID de Filosofia 3. Então, assim, quase que estou dando uma lista médica. Então, assim, para falar desse tema... Ui! Não é esse. Ué, por que abriu com isso? Era outro. Aqui, ó, 01. Desculpa. Mas é legal assim, que vocês pelo menos estão dando risada, já não estão mais dormindo e já estão prestando atenção em mim, o que é ótimo. Aí, assim, porque o professor, quando ele chega em sala de aula, tem um tempo de 50 minutos para falar, ou às vezes pega a aula geminada, 2 de 50, aí a gente passa nessa correria. Aí é legal que, assim, professor de PIBID, assim que nem eu, que não sou uma pessoa tão normal assim, eu já teve época de eu estar com 10 PIBIDianos dentro da sala de aula. Aí, assim, o pessoal olha, posso isso, posso aquilo outro. Então, a gente tem que ter todo um jogo de cintura. E essa temática que eu tenho aplicado nas minhas aulas desde o ano de 2014, eu utilizo ela por quê? Segundo Jan Starobinski, ele tem um livrinho chamado As Máscaras da Sociedade. E, querendo ou não, nós utilizamos essas máscaras da sociedade dentro do nosso cotidiano. Que nem eu estava quieta ali, eu era ouvinte. Eu levantei agora, eu sou aquela que estou fazendo a comunicação com vocês. Quando eu estou lá em Curitiba, eu sou a professora Priscila. E, dependendo dos momentos, eu sou a Marquesa Pompom Newton, que vocês vão entender no final da minha fala. Tá? Então, assim, a filosofia a partir do lúdico teatral. Quando se pensa em contextualização filosófica no ensino médio, o professor de licenciatura tem um dilema. Como ensinar e avaliar o conteúdo filosófico no ensino médio? Que é o que a gente está abordando aqui todo esse dia. Pode passar, por gentileza. Quanto ao ensinar o método clássico por meio de leitura, que já foi falado, aí assim se tem sempre como um alvo mais eficaz para o aluno. A prova de múltipla escolha, ela é tida sempre em vestibulares Enem, ou seja, o professor ele tem que passar toda essa parte mais culta, por assim dizer, que vai ser pedida naquela transição do aluno no momento em que ele está na adolescência e vai começar uma vida adulta.
Então, o professor ele tem que saber medir isso. Só que imagina vocês tendo aula desde os 6 meses de idade, numa creche, isso, aquilo outro. Quando chegam aos 11 anos, por exemplo, a criança ou o adolescente ele já não quer mais saber de aula. Aí ele vai falar, putz, entrou filosofia. Vou ter que aguentar aqueles malucos viajando na maionese e falando um monte de coisa nada a ver. Que tem alguns professores de filosofia que acham que dar aula de filosofia é ficar falando sobre a sua própria vida. Aí a gente tem um grande crime, né, que acaba acontecendo. Pode passar, por favor. Então, assim, lá no Paraná, como é que acontece? Em 2009 foi lançado esse livrão, Antologia de Textos Filosóficos. Como eu sou professora de contrato temporário, todo ano eu mudo de colégio. Aí é o máximo, que a resposta que eu sempre escuto de ter essa antologia é belíssima, que ela está disponível gratuitamente no site do Dia a Dia Educação, só digitar Antologia de Textos Filosóficos, eu escuto assim, nossa, você é a primeira professora que utilizou. Aí o que acontece? O professor ele não tem conhecimento do material disponível e fala assim, dar aula é horrível. Aí, então, assim, daí o que acontece? Você pode ter todo esse material e fazer, ou o professor senta e lê, ou vocês podem fazer, né? Ou muitos fazem, outros eu não sei, fazer mais ou menos como eu estou fazendo, tentar modificar a atenção, modificar o clima, porque filosofia, eu não sei, tem gente que diz que é uma matéria super chata, eu não acredito nisso. Mas, todavia, entretanto, porém, eu adoro utilizar esse livro porque ele traz excertos fundamentais pesquisados por professores da casa da UFPR e outros convidados, é uma obra belíssima. E lá no PIB de Filosofia 3, coordenado pelo professor Celso Pinheiro, o nosso projeto ele trabalha esse livro, né, das leituras clássicas, em novas aplicações. O professor Celso, na época, até ficava bravo comigo, que eu falava para ele assim, vou ensinar o pedagoguês da filosofia. Aí eu quase apanhava, até desenvolver esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Então, assim, já comentei que desde 2014 eu elenquei alguns tópicos para falar para vocês sobre o meu trabalho. Então, assim, avaliação diagnóstica, feira cultural, teatro, teatro estilo jukebox ou musical, radionovela, RPG, quiz, música e lógica e escola retrofuturista. Eu adoro teatro. Pode passar. Então, assim, a avaliação diagnóstica, que nem essa foto que ali embaixo tem o link do Instagram, foi no primeiro dia de aula em contato com o terceiro ano A. Dou aula para os 3 níveis do ensino médio, lá em Curitiba e no estado do Paraná. A gente dá 2 aulas semanais, de 50 minutos para os alunos. Então, é um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. Então, assim, essa avaliação diagnóstica, eu gosto de utilizar ela de 2 formas. Uma delas é colocando música, aí os alunos eles têm que andar e tudo mais. Aí eu começo a fazer perguntas, né, no primeiro ano relacionadas à mítica e conhecimento. Aí, daí, no segundo ano, retomo essas, né? Aí começo a entrar na ética e na política. E, no terceiro ano, quanto à estética e quanto à filosofia da ciência. Então, assim, que esses são os eixos das diretrizes curriculares, que também é disponível gratuitamente online. Então, é bem bacana que... Pode voltar, por gentileza. Nesse momento, é imprescindível que o professor ele faça essa avaliação diagnóstica. Pode ser, tem professores que fazem por escrita e de outras formas, porque é onde você vai perceber qual é o nível da turma e quais são os alunos que têm problema. Que nem assim, tem alguns alunos que têm laudo, né? Assim, nasceu de uma família que tem uso da drogadição, o aluno ele tem um déficit de aprendizagem. Então, é importante que é nesse momento que você vai perceber, opa, aqui eu preciso prestar mais atenção, a turma funciona desse jeito, assim, assim, assado. E é legal que no link do Instagram aparece eles cantando I Want to Be Free, né, do Queen. E é bem interessante, né, que dentro do contexto educacional ao qual vivemos, isso é completamente fundamental. Pode passar. Aí, então, assim, como vários professores já colocaram aqui, existem as feiras culturais, né, feiras de iniciação à pesquisa, e eu sou bem apaixonadona, né, quanto a isso. Aí, então, assim, fui introduzida no colégio, né, quanto a, você vai ter que fazer uma feira. Como é que eu vou fazer esse janho? Aí eu olhei assim, ok, temos um bimestre, um trimestre,
e vamos estudar um tema. Que nem no caso, o tema desse foi o iluminismo. Né? No caso, eu me considero neo-iluminista, então eu olhei, beleza, levei os meus livros, levei pesquisa. Aí, então, eles fizeram toda uma pesquisa. Ali, o primeiro quadrinho é a frente do colégio, que eu estava no ano de 2014. Aí, ali, a segunda foto é a entrada. Aí, assim, é legal que as feiras que eu faço sempre tem fila para entrar. A terceira foto é um labirinto, que equivale aos jardins suspensos. Aí a gente entra na estética iluminista. O terceiro quadro é um pibidiano lá fazendo ali TNT, que é um trabalho extremamente artesanal. E onde você entrava no labirinto, que corresponde aos últimos 2 quadros, você ia ou para a questão dos jogos, dos salões iluministas, ou você conhecia especificamente sobre a cultura, que nem é o caso daquele quinto quadro, perdão, ali dos alunos explicando. E o sexto momento, o último momento, era onde os alunos perguntavam aos outros alunos sobre questões iluministas. Aí, não sei se vocês conseguem ver que lá atrás tem como se fossem espelhos, como a estética da época falava. Como eles não tinham televisão, eles se auto-observavam. E como comprar espelho num colégio, não teria como, nós utilizamos papel laminado, por assim dizer, e eles escreviam verbetes do dicionário filosófico, que também é disponível online. Então, foi uma atividade muito legal, assim, que, por ter essa prática empírica, eles tiveram uma resposta muito melhor ao conhecimento. Foi bacana que outras turmas também... Nossa, eu faria essa atividade mesmo que não valesse nota. Então, é algo bem interessante de estar apresentando. Você pode andar, por favor? Aí, então, nesse mesmo ano, nesse mesmo colégio, eu trabalhei com mais 2 turmas. Aquele anterior foi do 2º ano. Trabalhei com a turma A e a turma D. Ali, eu trabalhei o 1º ano com a turma A e a turma D também. Aí, então, assim, o primeiro quadro, todos eles caracterizados de gregos, né? No quadro anterior também, todos eles caracterizados por um baile vienense. Aí, assim, ali no segundo quadrinho, está o meu pibidiano e eu fantasiada de deusa grega. No de baixo, um aluno fazendo a representação da caverna de Platão. E ali no último, uma mesa interpretando o banquete, né? O nascimento do amor. Né? Então, aí daqui a pouco eu já vou falar especificamente desses 2 trabalhos. Aí eu observei que esse trabalho deu muito certo. Aí eu levei para outros colégios, só que falei assim, eu não vou aplicar só na Semana Cultural. Eu vou fechar como um trabalho bimestral ou como um trabalho trimestral. Aí os alunos foram se empolgando e foram fazendo, que nem nesse caso eles fizeram o tema da Feira Olímpica, né? Aí gregos, atenienses e espartanos, e fizeram uma série de atividades também, né? Baseadas na República, quanto a essa questão, né, do guerreiro da alma de prata. Aí, assim, esse daqui foi o desse ano, que aconteceu na sexta-feira. Aí, assim, está quentíssimo esse trabalho. Aí, então, assim, a gente fez o Circo dos Horrores e a Liga da Justiça. Trabalhamos Sartre e trabalhamos novamente o Platão, né, com a República, o livro 2, Anel de Giges, trabalhando a justiça como ação, e o que é justo como ação, e a justiça como algo imposto quanto à sociedade. E a pergunta e a função da junção desses 2 trabalhos é por que um é super e o porquê que o outro é uma aberração. Aí tentar trabalhar bem essa questão da humanidade. Aí o que aconteceu? Ali o primeiro quadrinho são todos os alunos também caracterizados, que volta a essa questão do teatro. O segundo quadrinho ali é só a galerinha que fez um túnel dos horrores ali. E o mais legal de tudo é que eu falei para eles, vocês vão ter que declamar Sartre. Enquanto eles assustavam quem estava passando, eles falavam frases sobre liberdade sartriana. Então, assim, foi uma atividade que o colégio reclamou que não deu para todo mundo ver, porque tinha uma fila de espera enorme, a gente ficou um período de manhã e tarde. Aí, assim, só para... Adorei a fala da Pro aqui, que esse menino do quadrinho aqui de baixo é o pegador do colégio. Aí ele virou a Raquel Cachetete. Aí virou uma drag maravilhosa. Aí ele foi para a barraca do beijo, no período da tarde, os meninos estavam assim, professora, me maqueia de menina, porque eu quero ficar na barraca do beijo. E todo mundo via aquela pele peluda, né, aquele salto alto enorme, que ele fez questão de se travestir para participar do Circo dos Horrores. Então, assim, por isso que eu fiz aquela pergunta.
se teve algum problema, porque os alunos eles não veem problema nenhum em se travestir. Acham, inclusive, isso uma experiência muito interessante. Mas, assim, alguns professores olharam, mas ele é gay? Eu falei, não, ele queria se travestir, ele entrou na brincadeira, no estudo, né? O porquê que um é menos, o porquê que o outro é mais. Como essa turma dos horrores foi uma turma de terceiro ano, eu falei para eles, assistam American Horror Story, que a 4ª temporada é sobre o Circo dos Horrores. Então, assim, foi muito legal que eles viram bem essa questão, né? Passei documentários da MGM sobre o Freak Show e tal. Então, foi algo muito legal. Aí, assim, da segunda fileira, a segunda foto, foi do recital que a gente fez, porque todo circo tem que ter um palco. Então, daí teve apresentações de violino, música, dança. Foi uma manhã maravilhosa. E, no último, eu coloquei ali a foto do Circo dos Horrores. Aí, assim, que foi uma atividade assim, muito interessante. Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, assim, quando você traz o teatro dentro da feira cultural, o aluno ele olha o seu contexto e ele vai jogar para frente. Ele vai olhar, ok, eu li a teoria Platão. Gente, se vocês pegassem as provas sobre o mito da caverna e a alma tripartida, era uma coisa linda. Só que o que era melhor? A forma de avaliação. Tiveram que fazer atividades desse gênero, e eu, como eu sou uma professora super boazinha, eu perguntava para eles, conte o mito. Aí, aquela coisa mecânica. Qual é a sua caverna? Nossa, aí a hora, qual era a sua caverna? Tinham respostas maravilhosas, assim que depois dá para a gente interagir. E eu sou aquela professora que eu corrijo a prova de trás para frente. Primeiro a redação, aí depois eu fecho a nota para não saber qual que é o aluno e não me deixar influenciar por isso. Então, eu acho que é uma metodologia bem interessante, porque você vai tentar descobrir o que está ali, não só na teoria pura, com os clássicos, mas também você vai mexer com a essência humana desses alunos. Então, assim, em 2014 teve a Caverna de Platão, aí eles falaram que a caverna deles era o celular. Então, assim, é muito interessante. E, poxa, mas eles não ficam o tempo inteiro mexendo nessa coisinha? Aí eles falam, nossa, eu podia estar fazendo outras coisas, eu podia estar aproveitando. Mas não, eu estou lá, enfornado no meu celular, mexendo em sei lá o quê. Então, é algo bem interessante. Aí, no ano seguinte, eu falei, vou continuar. Aí, eu, como sou apaixonada pela filosofia, né, pela felicidade, aí eu fui trabalhar com eles, né, o que é felicidade. Aí a gente passou dos mitos para a questão dos cínicos, estoicos e epicuristas. Aí eu falei, dessa vez eu não quero fazer igual. Vamos fazer diferente, porque o colégio lá não tinha teatro, que nem no colégio anterior. Vamos fazer um teatro itinerante. Aí você vai, né, explorando os cantos do colégio e vai fazendo atividade. Aí que nem... Jesus! Aí, então, assim, tem ali os mitos, aí os cínicos... Você pode passar, por favor? Aí tem ali as outras, né? Depois eu disponibilizo os slides, né, que o tempo é mais rápido do que a minha fala. Pode passar para o próximo? Então, assim, daí eu olhei, vou passar essa questão do teatro para essas atividades de finalização. E eu fiz questão de dar o print nessas imagens do próprio YouTube, porque eu tenho um canal. Então, eu estou aproveitando para falar rápido, que quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, já tem lá disponível. Você pode passar para o próximo? Então, assim, outra forma de você trabalhar o teatro é a partir da música. O que aconteceu nessa escola é que eles falaram assim, professora, já teve gente querendo apresentar teatro e foi todo mundo zoado. Aí eu falei assim, vamos dar um jeito. Aí dá-lhe professora pesquisar. Aí eu achei um grupo de hip-hop que eles utilizam máscaras. Aí a gente começou esse teatro de jukebox com a música do Pink Floyd, do The Wall. E a gente fez uma crítica Foucaultiana a toda a sociedade escola. Aí, assim, foi muito legal que foram uns 300 alunos no teatro, enquanto uns 15 apresentavam um teatro de 16 minutos, mais ou menos. E todo mundo curtiu muito fazer isso daí, os professores falaram que era altamente intelectualizado, e os alunos conseguiram realmente compreender o que estava acontecendo. Bora para o próximo. Esse foi um trabalho de radionovela desenvolvido pelo grupo de estudos, né, na Olimpíada Filosófica, que acontece pelo NESEF, lá em Curitiba, no Paraná.
E eles pegaram um texto da Antologia de Textos Filosóficos, Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, foram fazer tanto a pesquisa do Voltaire, né, também como a pesquisa na Bíblia, quando tem essa passagem, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí, na internet, tem também a radionovela, que era para ser um teatro, por causa do tempo ficou a radionovela, e tem também o discurso argumentativo dos alunos. Aí foi incrível, assim, que a mesa não conseguia entender que eles eram adolescentes e faziam perguntas como se eles fossem altamente gabaritados em gênero. Aí, assim, é algo muito interessante o professor não entender que aluno é aluno, né? Mas tudo bem. Aí, assim, outra prática que eu sou apaixonada, que também já foi colocado aqui, que é o RPG. Aí, vocês lembram que, em 2014, eu mostrei essas imagens? A ideia era o quê? A gente pegou o livro Banquete, cada um interpretou um personagem. Na entrada tinha uma caixa, como se fosse a caixa de Pandora. Eles selecionavam 3 nomes e eles tinham que descobrir, a partir da fala, qual era o Deus e qual era a sua forma de amor. Quem acertasse ganhava um brigadeiro de caneca. Aí foi a sensação do colégio, né? Essa atividade, os alunos adoraram, né? E era muito legal quando eles chegavam naquela mesona linda, os alunos gritavam que eles não eram dignos daquela comida. Aí, então, assim, foi bem questões de estereótipos sendo trabalhadas. Vamos lá que meu tempo está acabando. Essa atividade ela foi uma atividade de recuperação que eu utilizei o Cartas de Magic, War, Batalhas Mitológicas, o material de Swordplay, e foi uma prova oral sobre o tema, que eles tinham que utilizar os 4 saberes segundo Piaget. Ouvir, ver, fazer e fazer. Né? Então, foi uma atividade assim, que eles até brigaram entre eles, né, quando começou a ficar muito acalorado, que eles queriam fazer essa atividade a manhã inteira. É lógico que a professora ficou 3 horas com essa atividade. A atividade teve 4, cada item valia mais ou menos 2. O quiz é uma forma que eu adoro trabalhar quanto à retomada de conteúdos. Acabou o bimestre, você pega aquelas perguntas do Enem, recorta, faz um saquinho, divide em grupo, faz que nem passo ou repasso da nossa época. Nossa, é uma delícia. Daí você olha para eles assim, olha, galerinha, vai valer uma questão da prova. Nossa, eles abrem o livro com uma vontade que vocês não têm noção. Vamos passar para o último. Não é o último. Essa é uma outra atividade teatral que eu aplico, que é o uso da música e da lógica. Então, a gente pega músicas populares que eles gostam, eu e os bibidianos cantamos, e, assim, depois a gente dá uma mega numa aula, pegando frase por frase, trabalhando a etimologia e a epistemologia da palavra. Eu acho que eu falei errado, tenho certeza, porque eu estou nervosa e quero acabar logo. Mas vocês podem ver no meu canal do YouTube os 2. Aí, assim, esse daí foi desse ano, né? E, por último, foi a palestra que eu dei ontem, que é a nossa proposta de criar uma nova metodologia para a sala de aula, utilizando temas do passado. Todo mundo aqui conhece a história da filosofia, né? E, assim, por que retro? Retro porque a gente olha para o passado. Futurista é aquilo que a gente vai aplicar. Então, assim, você vai fazer uma intermediação. Como eu gosto muito de trabalhar com os alunos, essa ideia de aula show, porque é uma característica minha, eu venho de família de teatro, é algo que eu tenho muita facilidade. Aí, então, assim, os alunos eles acabam respondendo quando eles percebem que o professor ele tem envolvimento. Não sei se deu para perceber, mas eu apareci em quase todas as fotos caracterizada, ou de deusa grega, ou do gato que ri, e assim por diante. Né? Na Escola Retrofuturista, que foi um projeto lançado ontem, nós temos essa ideia, né, de ir nas universidades e propor essa ideia da escola retrofuturista, como uma nova didática. Lembrando que o time do aluno é a cada 6 minutos, e a cada mais ou menos 6 minutos eu fiz uma piada com vocês. Muito obrigada, boa noite. Alguma pergunta? Eu queria primeiramente parabenizar você. É um trabalho muito revolucionário, como a Carolina. Eu achei muito legal essas propostas bem inovadoras do Música Brasileira, que não vi, ele já foi embora, eu acho. E é muito bacana assim, essas propostas novas para o ensino. Eu
estou me formando em licenciatura agora, e para mim, a escola para mim é uma dificuldade, porque eu já tive uma dificuldade sendo aluna na escola, de não conseguir, porque eu sou super ansiosa, como você. Muito doida, assim, e é muito difícil para mim ficar presa, assim, lá. E quando tem outras propostas, assim, os alunos como eu também conseguem participar e se desenvolver, né, dentro desse espaço comum. E uma coisa que eu fiquei chateada é de muita gente acelerando as falas, assim, eu sei que o tempo está longo, mas acho um extremo desrespeito, assim, com as últimas pessoas, as pessoas ficarem dizendo, tipo, não, seja objetivo, sendo que talvez nas falas de vocês isso não aconteceu, sabe? Eu acho que é sensibilidade com o outro, a moça está super nervosa, teve que correr, passar na frente das falas dela, eu acho isso um tremendo absurdo, assim. Eu fiquei de cara, assim, eu acho que é um respeito que você deve para com o outro, né, que saiu de longe, veio aqui também falar. Tem ônibus, tem táxi, tem um terminal aqui na frente da universidade, não tem problema de chegar na orla, todo mundo consegue. Então, eu acho que ser mais sensível com um amiguinho é bacana, né, também aqui no Congresso. Eu posso ajudar, tem... Ai, sorry, eu vou defender a amiguinha. Eu já organizei em 2011. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa aí. Priscila, parabéns pelo teu trabalho, fantástico, né? Deu para ver pela amostra que você fez aqui que você faz um trabalho fantástico. Você fala que é uma professora substituta. Esses concursos têm que voltar a acontecer no Paraná porque precisa de gente como você lá. Tá bem? Obrigado. E obrigado também vocês pela presença. No final a gente acaba ficando meia dúzia aqui, né? As pessoas estão aqui desde cedo, elas se cansam, talvez seja um pouco isso também. E tem um limite de horário para os ônibus, a gente está longe do centro, nós somos lá de 2.000 e poucos quilômetros, estamos perdidos aqui, né? Então, obrigado a todos e especialmente você por ter enfrentado a situação de ser a última, né? Espremidinha no finalzinho do tempo. Obrigado a vocês. Amanhã, no nosso simpósio.